Estamos no mês de julho, falando sobre avivamento. E, dando continuidade, nós vamos estar trazendo alguns apontamentos, algumas reflexões sobre avivamento. E, ao fazermos isso, a gente começa a mostrar as características, a marca do verdadeiro avivamento, que é um avivamento bíblico. Ok? Nós não estamos interessados em modismo, nós estamos interessados naquilo que é a palavra de Deus, que é eterna, que é eficaz, que não volta para o Senhor vazia, mas faz aquilo para o qual foi designada. É isso que nos interessa como igreja. Ok? Vamos em frente. Avivar. Avivar. O verbo avivar. Vamos refletir rapidamente sobre a etimologia, dessa palavra. E é lógico, ao refletirmos sobre isso, nós estamos organizando as nossas ideias. Sabe por quê? Tem muita ideia errada no meio do povo de Deus. Precisa renovar isso, para a gente entender qual é o plano perfeito de Deus para nós. Então nós temos aí o A, o vivo e o ar, que são os três componentes que formam a palavra avivar. A, que é um prefixo de aproximação, aumento, mudança de ânimo. Já falou com você? Só essa letrinha. Primeiro, eu tenho que buscar a intimidade de Deus. A intimidade no relacionamento, na comunhão com Ele. Ele mexe na minha vida e Ele muda o ânimo da minha vida. Amém? Amém? Não é a religiosidade que faz isso. Eu vou bater até o fim contra esse negócio. Deus me chamou para contestar isso. Principalmente a influência da reforma, que traz o embaraçamento no nosso entendimento da palavra de Deus. Vivo, aquele que é nascido, dotado de vida, que é vivente. Eu nasci de novo. O fogo já foi colocado dentro de mim, agora Deus assopra, 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 para que isso vira um incêndio na minha vida. Amém? Mas não se esqueça que o Senhor traz vida para quem estava morto. Ele foi lá, buscou, trouxe para cá, e agora Ele... O vento do Espírito que alimenta a chama na minha vida, no meu coração. O ar, ação continuada de realçar a qualidade de vivo, de incendiado. Olha o que significa isso para nós. E aí nós trazemos aquela passagem conhecida do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E nós vamos ficar girando em torno disso. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, o relato da fé, do que Deus já operou na história do povo de Israel, e estou cheio de temor. Um Deus de justiça, de juízo, mas um Deus de misericórdia. Faze agora, Senhor, aviva, faz de novo, em nosso tempo, no tempo da minha geração, as maravilhas que fizeste no passado. Quem que abriu o mar vermelho? Quem que fechou a boca dos leões? Para que nós também as vejamos. Presença manifesta, realidades alteradas para a glória de Deus. Mesmo que estejas irado por causa do nosso pecado, da nossa desobediência, da nossa frieza, tem compaixão de nós e lembra-te da tua misericórdia. Oh, Deus não despreza um coração quebrantado, arrependido, que chora, que clama diante dele. Aí a expressão no hebraico, shayá,
manter vivo, restaurar, renovar, incendiar novamente, não deixar a chama apagar. É isso que significa no hebraico, ok? E eu não vou fazer considerações a respeito de Israel, vou fazer da igreja. Eu estou interessado na minha dispensação, é a minha dispensação. Eu tenho que me concentrar e focar nela. O próximo, também no Novo Testamento grego, nós temos um conjunto de palavras que trazem o sentido de avivamento, de avivar. Egero, despertar, acordar. Anazoi, não sei se a pronúncia está correta, por favor, entendam. Reacender uma chama que está se apagando aos poucos. Ou uma planta que estava morrendo e começa a brotar novamente. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Trazendo para a igreja, você está esfriando na fé, e o Espírito Santo vem e faz uma visitação poderosa. Aí ele te levanta novamente. Não, meu filho, levanta. Levanta. Anakainu, renovar, nova força e vigor dado a um. Aquele que me busca, quando me busca de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por ele. Isso está repetido exaustivamente na Bíblia. Anasopireu, despertar, avivar, atiçar, reacender, manter aceso. Quem é que mantém acesa a minha fé? O próprio Deus que semeou a fé dentro de mim. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, a semente divina, gerando uma nova criação em mim. Aleluia! Eu tenho que vibrar diante daquilo que Deus diz. É isso que interessa, não é as circunstâncias que estão à minha volta. Anafalo, renovar, reviver, reavivar, florescer novamente. Levante a tua mão direita e diga: Pai, eu quero florescer novamente. Faz de novo algo tremendo, inesperado na minha vida. Aleluia. O próximo é uma expressão bastante conhecida no inglês, né? Tem até música com esse título. Lord, do it again. Eu não sou bom em inglês, mas eu fiquei ouvindo lá para tentar aprender a expressão. Senhor, faça de novo. Faz de novo. Você está precisando disso na tua vida. Nesse nível que você já está, não vai dar. Tem que fazer de novo, tem que incendiar mais ainda. Até o dia do arrebatamento, o Senhor vai nos incendiar, nos incendiar, nos incendiar. E aí Ele vai levar chama viva, brasas vivas, para a glória do seu reino. Senhor, em outras versões, o mesmo versículo de Abacuque 3:2. Senhor, eu ouvi a tua fama, relato daquilo que Ele já fez, e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Deus sabe que precisa fazer isso, porque senão a velha acomodação da carne me leva para a incredulidade, para a frieza espiritual. Por isso que o crente é movido por oração e jejum, consagração no altar de Deus, a chama não pode apagar. Faz que ela seja conhecida novamente. No meu tempo, na minha geração, que Deus faça isso agora, na tua vida, na minha vida e na vida desta igreja, e na vida da igreja espalhada por todas as nações.
é o povo clamando pela intervenção divina, num tempo de apostasia, num tempo difícil, como diz Timóteo, ali Paulo falando a Timóteo. E uma outra versão, na tradução literal, diz-me: ó Senhor, ouvir o teu relato e temi. Ó Senhor, preserva viva a tua obra no meio dos anos. Preserva, mantém. Ok? No curso dos anos, dá de novo a conhecer, faz de novo, Senhor. E na cólera, lembra-te da tua misericórdia. Quando você peca contra Deus, Ele não te discrimina. Ele tem compaixão da tua vida e Ele espera, e Ele vai trabalhar para que o arrependimento venha na tua vida. Como Paulo disse, a tristeza de Deus opera o arrependimento. Ele vai puxar a tua orelha, com certeza, mas não é para destruir a tua vida. Amém? Outro, olhando para o livro de Abacuque, o profeta, olha só, viu, Pérez? O primeiro capítulo do livro de Abacuque, os primeiros versículos, falam da história, do momento que nós estamos vivendo no Brasil e nas nações. O ímpio prosperando e fazendo injustiça contra o justo. Não é o que nós estamos vendo? O perigo da invasão dos babilônios, que vai trazer morte e destruição. E a corrupção dentro do próprio Israel. E o profeta se sente incomodado diante de Deus e começa a orar, a clamar diante de Deus. Aí eu destaquei alguns versículos para mostrar o contexto de Abacuque 3:2. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês, levanta a mão, no meu tempo, eu realizo obra tal que vocês não vão acreditar, se alguém lhe contar. É a fidelidade de Deus trazendo mudança, vitória na minha vida e na minha nação. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, pregue a visão, proclame a visão, que ninguém deixe de olhar e receber a revelação, porque o que eu disse virá. Ok? A igreja não se cala. Ninguém pode parar a igreja, ela não se cala, é o baluarte da verdade no meio das trevas, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, e o tempo determinado, quem tem que tomar uma posição de responsabilidade sou eu, como diz Pedro, chama-se aperfeiçoando-vos. Eu não gosto de algumas traduções de Pedro, porque eu não consigo adiantar o relógio de Deus, eu, pessoa física. Mas a tradução correta, aperfeiçoando-vos para a vinda do Senhor da glória. Isso eu posso fazer, isso eu devo fazer, isso é a minha responsabilidade. E quanto mais eu me aproximo do trono, e quanto mais eu derramo meu coração de uma noiva apaixonada, mais vontade e pressa de vir ele tem. Aleluia! Aleluia! É isso. Porque a visão, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere em fé, porque certamente virá e não tardará. Mas vejam o arrogante, o ímpio, aquele que fala o que não deve contra Deus, a sua alma não é correta, mas o meu justo viverá por sua fé. Olha o contraponto que é feito.
porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ninguém pode parar a igreja viva do Senhor. Ninguém pode deter a obra santa do Espírito. Ninguém. Aleluia. Aleluia. São promessas para nós. E também, aí não está aí no slide, mas Abacuque 3, 17 e 19, ele diz: permaneça na fé em tempo de angústia e de provação. Permaneça na fé, porque eu sou fiel, e o justo não será destruído com o ímpio. Aleluia! Porque você está na palma das minhas mãos. Você é a menina dos meus olhos. Você é o meu diamante precioso. Custou o preço da redenção de Cristo na cruz. Nós não somos pouca coisa, não. Amém? Outro, para a gente acelerar o nosso negócio aqui. Qual foi o maior ato de avivamento que já aconteceu no tempo? Cristo, Jesus, o Galileu, Jesus o Nazareno. O maior avivamento que Deus pôde realizar e que continua até hoje e vai continuar para todo sempre. Aleluia! Quem é que pode impedir o Senhor? Ele diz: agindo eu, quem impedirá? E Jesus diz: quem vai me impedir de subir na cruz e pagar o preço de uma redenção eterna? Quem? Ninguém. E bem-aventurado aquele que crer em mim, jamais perecerá. Aleluia! É essa a obra da redenção, o maior ato de avivamento. Todos os outros avivamentos vêm daí. Porque é a base, é a fonte, é a origem de tudo mais. Ok? E o próprio Deus, através do apóstolo ali no livro de Atos, ele mesmo diz: uma obra tal, algo grandioso, que só eu posso fazer. Aleluia. E ele diz: aquele que ressuscitou dos mortos e que está assentado à minha direita, numa posição de honra, glória, poder e autoridade, ele tem poder para salvar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, é salvo, tem o nome inscrito no livro da vida. Ok? A gente crê com o coração e confessa com a boca, conforme Paulo fala em Romanos. E ele diz: eu realizo uma obra tal, que vocês nunca teriam conseguido imaginar. Aleluia. Eu quando olho para a cruz, eu falo: ah, meu Deus, se não fosse a cruz na minha vida, na tua vida, onde nós estaríamos? E por que você é tão frio com Jesus? Hã? Ele fez aquilo que você nunca conseguiria fazer. Ninguém conseguiria fazer. E ele fez isso quando você era inimigo dele, porque ele te amou. E aí, na celebração, junto com a comunidade dos crentes, dos cristãos, eu estou frio espiritualmente. A cruz não constrange o teu coração? Na hora da tentação, do pecado, a cruz não constrange o teu coração? Irmãos, cristianismo é vida na vida. É Cristo na minha vida. Eu nunca, jamais posso esquecer disso. Ok?
Aleluia, o próximo. Trazendo para o contexto da nossa geração, o tempo do fim. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, erga a mão, fala, eu estou nos últimos tempos. Não perca a referência. Alguns apostatarão da fé, desviar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E o que a gente tem visto hoje? Cada seita, cada uma pior do que a outra. Por causa da hipocrisia de uma liderança que não nasceu de novo e não teme a Deus. Eles enxergam a igreja como negócio, como comércio, como uma estrutura de manipulação e controle. A pastora Valdiva tem falado muito sobre isso. Ok? Mas a igreja é a família do Deus eterno. Aleluia! É diferente. Uma mente cauterizada te leva para longe dos caminhos do Senhor. Mas você precisa saber disso. Paulo repetindo novamente, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha, isso foi falado há quase 2000 anos atrás. Paulo falando para Timóteo, e Paulo já estava próximo de ser martirizado por causa do Evangelho, tá? Mas o apóstolo João é gente fina e eu sou um fã dele. Nós somos de Deus, ele já começa assim, nós somos de Deus, nós fomos comprados. Homem de fé, quem conhece a Deus nos ouve. Olha, se você teme a Deus, você vai ouvir o Evangelho, você vai valorizar o Evangelho e você vai correr atrás do Deus do Evangelho. É uma questão de inclinação do coração. Quem não é de Deus não nos ouve. Aliás, joga pedra, difama, persegue. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqueles que servem o diabo, o enganador. Ok? É um divisor de água. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí é o mestre falando. Quem é da verdade se inclina para a minha palavra, para o meu evangelho e dá atenção ao que o evangelho diz. E ele diz também, quem pratica a verdade se aproxima da luz. Alguém poderia falar, não, o João é calvinista. Não é não, muito pelo contrário. O João está mostrando que, lembrando lá de Deuteronômio, eis que eu coloco diante de vós o caminho da bênção e da maldição. Escolha a bênção. Escolha corretamente. O meu coração, se ele ama a verdade, se ele deseja a verdade, se ele busca a verdade, eu vou me encontrar com o Deus da verdade, porque ele é a fonte da verdade. Mas é uma fome, algo que está dentro de mim. O Espírito Santo só vai jogando fogo. Mas quem gosta da mentira, gosta do pecado, gosta do mundo e vai para a muvuca. Não é isso? É isso, não tem novidade nenhuma. Quem sabe, né, levando um tranco, ele acorde. Espero que acorde antes de morrer, prematuramente. Outro slide. Está prestando atenção, Henrique? O contexto do fim, engano, deception. No inglês, quando você vai estudar muita coisa de teologia, você vai encontrar, principalmente na escatologia, essa expressão, deception.
que a gente pode traduzir como decepção, engano, operação do erro. Ok? E agora, lembrando lá de Tessalonicenses, e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado no seu tempo. Está falando do anticristo, como pessoa. Porque o mistério da iniquidade, do pecado, já opera desde o jardim do Éden. Ok? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele que agora o detém. Na dispensação da igreja é o Espírito Santo que habita em nós. É um ministério que o Espírito Santo tem com a igreja. Então, conclusão, quando o Espírito Santo é retirado, a igreja é retirada junto, por causa do ministério que o Espírito Santo está realizando na dispensação da igreja. O Espírito Santo não vai sair da terra, ele não vai sair de lugar nenhum, porque ele é onipresente. Mas é o ministério, é algo que ele está trabalhando especificamente no tempo da nossa história. Então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O anticristo será destruído pela ocasião da vinda do Senhor em poder e grande glória, no final da tribulação de 7 anos. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação do diabo. Com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Por que Jesus em Mateus 24, ele disse que ninguém vos engane? Porque é isso que está vindo aí no horizonte. Com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo. Por que eles estão perecendo? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Tem gente que prefere maconha em vez de vir para a igreja. Vocês estão entendendo? São escolhas erradas que me levam para o inferno. Essa que é a questão. Escolheram errado. E no tempo da tua oportunidade, você não deu ouvido à minha voz. É o que o Senhor está dizendo nesta hora. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, e é por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro. Já que você gosta da mentira, já que você gosta de trevas, então eu envio trevas sobre você. Terrível, terrível. A pior coisa que pode acontecer a você é morrer sem Cristo. Primeira coisa. A segunda coisa, trágica na tua vida, é perder o arrebatamento. Duas coisas trágicas na vida de qualquer pessoa. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Então creia na mentira, creia no anticristo, receba a marca da besta e você vai parar direto no lago de fogo. É verdade, porque está escrito, está na Bíblia. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas se alegraram com a mentira, com a injustiça. Terrível, né? Terrível, terrível. E toma cuidado, viu? Principalmente os jovens. Aquele amigo que você acha muito bacana, muito maneiro, muito legal, modernoso, contemporâneo, pós-moderno, é um instrumento do diabo para te matar. Tenha discernimento. O diabo, ele não dorme, ele não brinca em serviço.
O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E se ele tiver que usar uma namoradinha para destruir você, é exatamente o que ele vai fazer. Sabe por quê? Aprenda uma coisa na guerra espiritual. O demônio olha para você e vê o que chama a tua atenção. É exatamente ali que ele vai mexer. Ah, aqueles amiguinhos lá do parque, sei lá o nome daquilo. Ah, vamos fumar um narguilé, sei lá, daqui a pouco vamos fumar um baseado. Não, vamos cheirar uma farinha, não tem problema, vamos meter a cara. Esses amigos estão te levando para o inferno. E o que está acontecendo com a nossa geração? É tatuagem em tudo quanto é lugar, é brinco, é piercing, é tudo quanto é tipo de coisa demoníaca. Para pensar, pensa um pouquinho, ok? Essa cultura, tem um nome em inglês, woke, não sei, eu esqueci. A cultura do bizarro é a cultura do demônio. Você já viu que as pessoas estão ficando esquisitas? Estranhas na maneira de pintar o cabelo, de cortar o cabelo, de se vestir e de fazer tudo quanto é coisa que é estranha, esquisita, bizarra, porque isso é a cultura do demônio para blasfemar contra Deus. Presta atenção. Outro, o nascimento da igreja foi pentecostal. É aqui que eu brigo com os reformados, eu não dou muita bola para eles, porque eles querem inventar uma outra teologia que não é a teologia que vem da Bíblia. Porque eles querem fazer média com o sistema. Não dá. A igreja nasceu pentecostal, ela existe sendo pentecostal, ela opera sendo pentecostal e ela vai ser recolhida, incendiada. Esse é o plano de Deus que não muda. Não é? Está aqui, ó. Mas o que está acontecendo, Pedro pregando lá no Pentecostes, é o que foi dito pelo profeta Joel há quantos anos atrás? Deus vai ter um encontro com Israel. Se você lê o profeta Joel, vai para Zacarias e você vê que Deus tem um encontro com Israel, e Israel vai se dobrar como nação diante de Deus e vai ser cheio do Espírito. O Espírito da nova aliança ainda virá sobre a nação de Israel, mas o Espírito da nova aliança já está sobre a igreja. Entenda isso. E acontecerá nos últimos dias, Israel vai ter um encontro pessoal com o Senhor no fim da tribulação. Está lá em Zacarias, só você ir lá e dar uma olhada, ok? E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões e seus velhos sonharão. Deus opera no sobrenatural, é no reino do Espírito, não é na carne, não é nos sentidos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Esse é o modo que Deus opera. Não é aquilo que veio da reforma, uma igrejinha bem comportada, com aquela liturgia bem programada, tem começo, meio e fim, você entra e sai do mesmo jeito. Isso não é de Deus. Você tem que entrar aqui e ser batizado no Espírito Santo. Você está entendendo? Você não esperava, mas Deus operou. É só criar a atmosfera e Ele visita o seu povo. É essa igreja que nós queremos. Filhinhos, é já a última hora, é o meu apóstolo preferido. O fim desta era, no tempo do apóstolo João, já estávamos no início dos últimos dias. Presta atenção no sentido escatológico, porque é a dispensação da igreja.
Tem a ver com a morte, ressurreição e ascensão e glorificação do Senhor Jesus Cristo. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Vendem a alma para o diabo, a troco de nada, de uma fama efêmera, perecível, por onde conhecemos que já é a última hora. Presta atenção naquilo que a Bíblia diz, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora. O que mais tem hoje no nosso tempo é enganação, é narrativa, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este é o enganador e é o anticristo. O que eu disse para vocês? Se a cruz não constrange você, você está na religiosidade. Porque a própria Bíblia diz que a minha pregação é loucura para os homens. Ok? Outro. A natureza da missão da igreja. E eu, irmãos, já comentamos esse versículo aqui com vocês. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu fui em fraqueza, como homem, como missionário, ok? Passando muitas tribulações, mas o que eu preguei no meio de vocês foi em demonstração de espírito e de poder. Não foi conversa fiada, não foi com oratória. Eu me lembro de Apolo. Se tinha um cara que falava bem e tinha presença, era o Apolo. Mas Paulo e Barnabé foi muito mais longe. Presta atenção. É poder, é sobrenatural. Movendo eu, agindo eu, quem vai me impedir? Por acaso há impossíveis para Deus? E Paulo confirma novamente lá em Tessalonicenses, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, sabedoria humana, oratória, performance, marketing e blá 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 e blá blá blá, mas também em poder, no Espírito Santo em plena convicção. E vocês sabem como procedemos entre vocês. Eu amei vocês, por isso eu entreguei a minha vida nas mãos de Cristo para cumprir o meu ministério. Quando você vê um líder popstar, ele está chamando atenção para ele. Ele está interessado no dinheiro que entra para o negócio dele. Ele está interessado em manipular pessoas. Isso não é amor. Isso é comércio. Eu não prego em igreja pequenininha. Ué? Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quem sou eu perto de Jesus? Tem muita enganação por aí, com cara de crente, aquela cara de piedade, mas quando você vai buscar a essência, você não encontra. E ovelha é um problema, né? Ovelha demora para cair a ficha, né? E muitos são enganados com esse tipo de aparência, ok? Outro slide. Continuando o modus operandi da igreja, o mestre agora fala conosco. E quando Jesus fala, toda a boca se cala. É assim, e não tem conversa, ok? Porque senão, nós vamos dar uma de filho do diabo. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado.
E estes sinais seguirão aos que crerem, os da fé. Em meu nome, não é no nome de outro, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aleluia! Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, inclusive a vacina, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Milagre! Essa é a vida da igreja, é a missão da igreja. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus Pai. E eles, tendo partido, obediência, você recebe um comando e você obedece. Pregaram por toda parte, cooperando com eles quem? O Senhor, presença manifesta, Shekinah. Ele se manifesta, confirmando o quê? A pregação da palavra. Ele diz, a minha palavra não vai cair por terra não, porque eu a sustento e ela faz aquilo que eu a liberei para fazer. Confirmando a palavra com sinais que se seguiram. E aí o cara diz, amém! Amém! Aí vem a reforma e quer transformar a igreja numa instituição, numa estrutura, numa plaquinha, numa cerquinha. Dá no que está dando. Faz de novo, Senhor. Ok? E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora vocês vão, porque a autoridade que eu tenho, estou dando para vocês. Em meu nome! A autoridade do nome de Jesus está na boca da igreja. Amém? Outro slide. O desafio permanente da igreja. Falando sobre isso, eu estou dando características. Tá? Ainda mais agora na nossa geração, tempo do fim, quando Jesus está às portas do arrebatamento. Agora, Senhor, vamos lá para Atos. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Eles estavam sendo perseguidos e martirizados. Senhor, faz de novo. Senhor, manda a unção. Unção significa ousadia. Enquanto a gente prega, enquanto a gente abre a boca em fé, Senhor, estenda a tua mão e faz milagres. Mas tem que pregar, não tem? Tem que pregar, não tem? Para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. É no nome dele. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Deus estava lá, o negócio balançou tudo. Quando é que nós vamos ver isso, hein? Hein, pastora? Será que essas colunas aguentam? Porque vai tremer. Vai tremer. Aleluia! Vai tremer o chão. Oh, meu Deus! Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram, todos, diga, todos. Todos. Se eu ainda não estou nesse hall, olha, eu tenho que correr atrás, viu? Porque é para todos, não é para alguns, tá? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia cumpriam a grande comissão.
Marina, agora o negócio vai ficar melhor ainda, viu? É incendiado que nós incendiamos a casa e o bairro. Agora você quer mudar a sua família sendo um religioso, você não vai conseguir. É no poder do Espírito. Não é brincadeira não. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma, unidade. Uns amando aos outros, mas com profundidade. Não é aquele negocinho de beijinho. Tudo bem? Isso aí é mais do que isso, é um abraço. Por isso que eu fiz questão de abraçar a dona Cleide. Ela me cumprimentou, levantou, oi pastor, como é que está? Eu falei, não, eu quero te dar um abraço. Aí você tem que dar aquele, né? Igual o nome de Abacuco. O nome de Abacuco significa abraço. Intensidade naquilo que nós fazemos, ok? Ninguém considerava exclusivamente seu, porque nós nos amamos e nos ajudamos. E ainda ajudamos outros que estão precisando. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e sobre todos havia abundante graça. Você quer prosperar? Prospere assim, para ser uma bênção na terra. Não é? Tanta coisa por fazer, né? Mas o meu coração tem que estar rendido aos pés do Senhor. O próximo, estamos caminhando para o fim. Qual é a minha resposta? Você ouve uma pregação dessa e fica na moita, igual o mineiro? Ainda bem que Deus vai tirar os mineiros da moita. Ele vai incendiar a moita e o mineiro vai ter que sair de lá. E os mineiros são uma bênção, né? Porque Deus tem feito coisas tremendas em Minas. Eu não posso me esconder da palavra que eu ouvi. Ok? Por isso diz, desperta tu que dorme. Ô louco, eu estou dentro da igreja dormindo, mas isso é uma ofensa para Deus. É a casa dele e você dorme dentro da casa dele. Ô louco, assim não. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Olha, dormir significa que você está morto espiritualmente, ou está morrendo espiritualmente, e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Ah não, isso não é para mim. Ah, isso é para a pastora Valdiva, isso é para a pastora Tereza. Como não? Como não é para você? Você está querendo se esconder? Numa falsa atitude de humildade, porque isso não é humildade, isso é covardia. Tá bom? De vez em quando a gente tem que chutar a canela para ver se acorda, né? E eu estou ficando bom nesse negócio. O meu grupo lá já sabe, hoje tem chute, né? Tem nada, o Ney ama vocês e quer o melhor para vocês. Amém? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando nós estamos no tempo do fim, que é um tempo perigoso, violento, terrível, eu tenho que vigiar, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo para aguentar o tranco e ficar em pé diante de Deus. Você escolheu as músicas joinha, viu, Keila? Deus está trabalhando com vocês. Estou de pé na presença do meu Deus. Não importa, o Brasil, o Bolsonaro, esse Lula, a Janja, não me interessa, eu estou em pé diante de Deus. Ok? Eu estou em pé. Ok? E eu vou remir o tempo. O que é remir o tempo? Participar de todas as ações da igreja, ser avivado na celebração, não sente na última cadeira, por favor. Não é?
Eu tenho chamado a atenção do meu grupinho lá, viu, pastor? Esse negócio de última cadeira não é comigo, não. E eu chamo a atenção mesmo. Por que você tem que sentar lá no fim? Qual é o problema? Na verdade, nós temos que estar próximo do altar. Não é? Um coração apaixonado. E remir o tempo significa santificação, entrega, consagração, rendição, ser cheio do Espírito Santo e estar compromissado com o grande mandamento e a grande comissão. Essa é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com a distração do mundo. Imagina se eu comprar uma casa na praia. Deus me dá lá um dinheiro e eu vou lá e compro uma casa na praia. Uma casona bacana, legal, com uma vista maravilhosa. Deus, né, a natureza é tremenda. Aí o Ney chega para a pastora, fala: pastora, esse final de semana eu vou para a praia. Eu estou meio estressado, eu preciso descansar. Ela: você está na carne, meu irmão, o que você quer da vida? Ou então, né, vou comprar um cavalo bonito, beleza, vou ficar lá alisando aquele cavalo. Deus não me chamou para alisar cavalo, Deus me chamou para ganhar vidas para Cristo. Ok? Mas eu não tenho nada contra cavalo, não é nada disso. Ou então eu vou comprar um sitinho, né? O sítio fica lá na volta, sei lá, lá Coatinga, lá no sertão dos Freires, as estradas ruins pra caramba. Aí eu tenho que comprar uma caminhonete, porque com esse carrinho aqui eu não chego lá. E lá é um lugar bonito, é longe, 30 quilômetros para mim chegar lá. Olha onde que você está se metendo. Deus não tem nada contra sítio, Deus não tem nada contra caminhonete, Deus não tem nada contra nada. Deus não quer que você perca tempo. Porque não é tempo de perder tempo. Ok? Mas aí eu tenho meus cachorrinhos, né? Tem gente que tem 3, 4, é um monte de cachorro. Bom, aí eu tenho que cuidar dos cachorros, porque os cachorros também têm problema. E aí você dorme com os cachorros, e é cachorro para lá, cachorro para cá. Hoje eu não posso ir no culto porque a cachorrinha está passando mal. Nenhuma cachorra vai subir no arrebatamento. São pessoas que vão subir no arrebatamento. Não adianta ficar alisando o cachorro e esquecer dos seus filhos. Você tem que chamar a atenção das pessoas para a realidade. Como é fácil de se distrair na vida. Ok? Ainda bem que Deus tirou tudo isso do meu coração. E olha que eu gosto de cachorro, não tem nada contra cachorro, me dou bem com eles. Dou mais bem com os animais do que a Tereza. Mas Deus não me chamou para ficar alisando cachorro. Não é esse o chamado que eu tenho na minha vida. Não tem nada contra os cachorros, e se eu puder, eu abençoo a vida deles. Não é? A Nathalie sabe, quando a cachorra dela ficou doente, nós oramos por ela e Deus operou. Não temos nada. A pastora Heloísa tem vários testemunhos dos gatos dela lá, que a gente orou por eles, e Deus operou. Mas o gato não é a minha prioridade. São vocês. É a igreja, são pessoas. Tá bom? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus? Ser cheio, ser incendiado. Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A minha prioridade é cuidar de vocês. Tudo que eu tenho, tudo que Deus tem me dado, é para a igreja, não é para mim. Eu, às vezes, fico meio invocado, sabe, com pessoas que Deus coloca um chamado na vida dela, traz uma unção maravilhosa na vida dela, aí ela resolve gravar DVD, ela começa a vender
pendrive, começa a vender DVD, começa a escrever livro um atrás do outro, e começa a vender livro. Ué, Deus te chamou para ser um escritor? Não, não chamou não. Muitas vezes são livros que não têm grande importância, relevância. Não se meta a fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Nós temos que cuidar de pessoas. Sabe, pessoa tem lá seus problemas que todo mundo tem, né? Às vezes o cara soa, né? Tem essas coisas, né? Às vezes vem com um bafo de pinga, né? A gente também lida com esse tipo de coisa, não é, Pérez? A gente encontra, mas Deus nos chamou para cuidar de pessoas. Não importa o cheiro que ela tem, não importa como ela está vestida, não. Lá dentro tem um tesouro que Deus quer sacar, que é o coração daquela vida. Ok? Olhe para as pessoas, lá no seu emprego, na escola, na rua, não é? Ore pelas pessoas. Olha lá, o Danilo está virando um evangelista de rua, né? Ele está na rua e daqui a pouco chega uma senhorinha, ele tem que pregar para a senhorinha. É isso aí! Abençoa a vida dela, conversa com ela, abraça, não rejeita não. Deus tem algo para fazer na vida dela. Fale, pregue com a tua vida, com o teu testemunho. Começa por aí. Ok? E às vezes a gente desperdiça muitas oportunidades. Fechando a nossa ministração. Vamos fazer um resumo da ópera aqui, né, para a gente encerrar. O interessante é que quando você vai no Google, características do avivamento, aí aparece, o Finney fala uma coisa, Jonathan Edwards fala outra coisa, o John Wesley fala outra coisa, o Kennedy fala outra coisa. Então, porque cada um teve uma experiência com Deus. E é assim mesmo, é uma variedade de experiências que a gente tem. Mas eu nunca consegui entender teologicamente o que é onda. E olha que eu nasci pentecostal, tá? Eu não vim da reforma, não. Mas o que é onda? Bom, onda é uma visitação sobrenatural de Deus. Tá, tudo bem. Mas Deus é uma onda permanente. O vento está sempre em movimento. Ok? Aonde estiver um coração quebrantado e contrito, eu tenho um encontro com esse cara. Nada consegue impedir Deus de agir. E é o meu coração que atrai a Deus. É o meu coração, as minhas atitudes que cria a atmosfera para Deus operar. Quem tem a responsabilidade de criar a atmosfera para o avivamento é você. Erga sua mão. Fala, Senhor, eu tenho que gerar essa atmosfera. Eu tenho que gerar essa atmosfera na minha vida, na minha casa, no meu casamento. Eu tenho que gerar essa atmosfera aqui na Winner. Porque eu quero ser uma bênção na terra. Ok? O que muda uma realidade, uma circunstância? A presença do Senhor. O que nós mais precisamos aqui é do Shekinah. Hoje, o Senhor trouxe à minha lembrança aquilo que Moisés disse para o Senhor. Se o Senhor não for conosco, não nos tire deste lugar. Moisés foi corajoso. É a presença dele que faz toda a diferença. O Senhor se manifestará, nós vamos encerrar com esse cântico. Rapidinho eu termino aqui e eu deixo vocês. Avivamento é a restauração do primeiro amor dos crentes. Não foi isso que Jesus falou para a igreja de Éfeso? Olha, volta para o primeiro amor. Ok? Porque na nossa seriedade, a gente pode se acomodar. E ele está querendo o coração incendiado. Quem disse isso foi o Finney. E ele diz, e voltar ao primeiro amor traz um grande avivamento e uma grande colheita. Ok?
Avivamento não é uma técnica, é algo operado por Deus. Eu não consigo fabricar esse negócio. Eu posso criar a atmosfera, mas quem faz é Ele. Aí no sentido de onda, de mover, ok? A base do avivamento é estudo da Bíblia, buscar, ter fome, sede da palavra de Deus, oração, comunhão de intimidade, clamor. E eu faço um desafio a vocês. Orar na igreja. Aqui, ó, tem um monte de coisa que eu catei na Bíblia. A minha casa será casa de oração. A minha casa pessoal, a minha vida pessoal também é uma casa de oração. Mas aqui, onde estiverem 2 ou 3 ou 100 ou 1000, é a casa do Senhor. E aqui eu tenho que estar prostrado e clamando diante dEle. Arrependimento, metanoia, renovação de entendimento, mudança de vida, para experimentar a vontade poderosa do Senhor. E o impacto sobrenatural, pessoal e coletivo, é o poder do Espírito operando no nosso meio. Nós precisamos disso. O avivamento é cristocêntrico. Quem aparece é Cristo, não eu. João Batista falou corretamente, que ele cresça e eu diminua. Amém? Essa casa é dele. Eu estou aqui pela graça. Ele abriu a porta e falou: entra, é a minha casa. A igreja avivada vive como um corpo bem ajustado, unidade, amor, fraternidade, solidariedade, compromisso, é a unidade do corpo. E uma igreja avivada, ela é reconhecida, porque milagres acontecerão aqui, e isso vai correr o mundo. Amém? Ela é atuante. Ela é atuante em todos os lugares, até no meio social e político. Nós somos atuantes. Nós somos a luz e o sal da terra, e ela influencia para que pessoas como o Gabriel, como o Henrique, sejam tocados por Deus e tenham a vida transformadas. Amém? Aleluia! Faz de novo, Senhor. Faz de novo a tua obra em mim. É o nosso clamor aqui na Winner. Amém? Estenda a sua mão, que o amor do Pai, o Pai que te amou profundamente, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço da tua redenção, e que o mover poderoso do Espírito Santo, que te ajuda em todos os momentos, te levante em honra e glória para o louvor do meu Deus. Amém?